tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Senhor Deus e Pai, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. E nós subimos até essa casa, a casa do Senhor, nessa manhã de domingo, para ouvirmos, ó Deus, a Tua voz, a Tua palavra, entendendo nós que tudo é Teu, e o Senhor tem, meu Pai, a disposição para nos dar, para nos entregar. Nosso coração está aberto, a nossa mente desarmada, para ouvirmos, ó Deus, a Tua palavra, e oramos com todo temor, e lhe pedimos, suplicamos, dá-nos o discernimento, a visão, para que possamos separar qualquer voz, outra voz, da Tua, Pai. A voz que nos interessa nesse lugar, nessa manhã, é a Tua. Tua palavra diz, ó Deus, que a fé vem pelo ouvir a Tua palavra, a Tua voz. Meu Deus, outra voz não vai gerar em nós a fé necessária para alcançarmos, meu Deus, um resultado, uma bênção, um milagre, uma resposta. Mas a Tua voz, Deus, a voz de muitas águas, ela vem para mudar. A Tua palavra não volta vazia, ela traz o resultado, ela opera em nós. Clamamos pela Tua voz, clamamos pela Tua revelação, clamamos pela Tua direção, Pai. Estamos sedentos e famintos por ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Diga, Pai, fala comigo, através da Tua palavra, eu lhe peço, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, e aplauda esse Deus maravilhoso. Glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor, amém. Mais uma vez, bom dia. Só quero lembrar vocês, nós encerramos, no domingo passado, uma série de mensagens sobre ser cheios do poder de Deus, e significa cheios do Espírito Santo, porque entendemos que quem tem o Espírito Santo tem o poder de Deus. A Bíblia diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Entendemos que isso é necessário para a vida de qualquer cristão que deseja ser uma bênção nas mãos do Senhor. Crente poderoso é um crente cheio do Espírito de Deus. Não porque o poder vem de nós, a força vem de você. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Ele nos dá força, e na força dele nós podemos todas as coisas. Mas só para lembrá-los que nós vamos entrar numa nova série de mensagens a partir de dezembro. Portanto, sem ser domingo que vem, será que eu estou certo? Eu estou certo, né? Sem ser domingo que vem, que acredito eu deva ser o último domingo do mês. No outro domingo, já é dezembro, então nós vamos tratar de um assunto que está ardendo, borbulhando dentro de mim há alguns dias, a necessidade de nos encontrarmos em Cristo, a necessidade de descobrirmos. Eu não disse não é a gente que faz, vou fazer, eu quero isso. Não existe isso, irmãos. Não é bem assim que você encontra o seu propósito. Propósito é uma coisa que você vai criar para você. Propósito é algo que você tem que descobrir. O que Deus quer de você? Deus te fez para quê? Você não é obra do acaso, você não é acidente de Deus. Deus não foi pego de surpresa quando você veio ao mundo. Imagina Deus sentado no trono, coçando a cabeça. Se eu soubesse que essa cidadã iria nascer. Isso não aconteceu. Deus já tinha tudo planejado. Você pode ter um histórico estranho, esquisito, você pode ter nascido contra a vontade dos pais. Eu não sei, tem cada história terrível, mas isso não significa que Deus foi pego de surpresa, não. Deus tem um projeto para você muito bonito. E a pergunta que se deve fazer a Deus quando você tem um encontro com Jesus é exatamente essa. Foi a que Paulo fez, né? Enquanto Saulo, ainda em Atos 9, ele cai do cavalo, ele tem aquela visão, né? Ele fica cego. Ele primeiro diz: quem é, Senhor? Quem é? E aí Jesus se revela: eu sou Jesus de Nazaré, quem você persegue. Aí o que Saulo, percebendo que era Jesus mesmo, o que Saulo faz? Olha a pergunta: Senhor, que queres que
que eu faça. Lindo demais. No início ele já entendeu. Hoje, como é que as pessoas fazem? Elas têm um encontro com Jesus hoje, a pergunta é: Senhor, espera aí que eu vou falar para o Senhor o que eu quero que o Senhor faça. Eu tenho até uma listinha que eu trouxe aqui já para a igreja, das coisas que o Senhor tem que fazer na minha vida. Isso não é propósito de Deus, irmãos, isso é usar Deus. Na verdade, Deus quer usar você. A pessoa que precisa ser usada é você, e não o inverso. A gente precisa tomar cuidado para não inverter isso em nome de Jesus. Mas isso é algo que nós vamos tratar a partir de dezembro. Hoje eu tenho aqui uma palavra, é de Deus também, não é minha, uma palavra que acredito vai alcançar o seu coração, vai ser bênção para a sua vida, amém? Está lá em 2 Timóteo, o ponto de partida, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz o seguinte: toda a Escritura, entenda, obviamente, por Escritura Sagrada, estamos falando de Bíblia. Toda a Bíblia, a Escritura, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Metade da Escritura é proveitosa? Não. Só o Novo Testamento é proveitoso? Não. Toda a Escritura. Eu entendo, obviamente, que muita coisa mudou do Antigo para o Novo Testamento, e infelizmente conheço pessoas que desprezam totalmente o Antigo Testamento, porque estamos em uma nova aliança. Calma. Verdade, estamos numa nova aliança, as coisas são diferentes, estamos na dispensação da graça, mas há inúmeras lições proveitosas no Antigo Testamento, na verdade em toda a Escritura, para ensinar, redarguir, corrigir, puxar a orelha e instruir em justiça. Há uma frase por aí que se diz: é errando que se aprende. Eu prefiro dizer a você que nós podemos aprender com os erros e acertos de grandes personagens da Bíblia Sagrada. A Bíblia diz em Hebreus 12 que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E aí nós podemos deixar o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia e correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Podemos aprender com Davi, e Deus é tão bom que não omite as falhas, nem dos grandes personagens e heróis da fé, da Bíblia Sagrada. Pelo contrário, a Bíblia fez questão e faz questão de registrar. Para quê? Para humilhá-los? Não. Para que possamos olhar para a vida deles e, opa, Davi fez isso e não se deu bem, não. Eu não preciso fazer isso para experimentar, entender, aprender que quem faz isso se dá mal. Não, eu vou aprender também com os erros desse personagem, vou evitar essa prática, eu vou fazer diferente, eu vou andar diferente, porque eu quero atrair a bênção de Deus para a minha vida. Amém, pessoal? Diga glória a Deus, gente. Toda a Escritura, então, serve para acrescentar mais e mais na nossa vida. Por isso, hoje eu quero falar com vocês sobre valorizando toda a palavra de Deus. Quando eu falo toda a palavra de Deus, eu me refiro a toda essa palavra de Deus, completa a palavra de Deus, toda a palavra que você ouvir na igreja. Eu vou te ensinar uma coisa, irmão. Você sabe, eu já participei de cultos, e você também, se tiver um tempinho com Jesus, você já deve ter participado de reuniões, em que, sinceramente, irmãos, a princípio eu não entendi nada. Eu já ouvi mensagens, disse, meu Deus, onde é que esse negócio vai dar? O que será? Aonde ele quer chegar? E já saí de algumas reuniões, eu confesso para você, saí de algumas reuniões dizendo, meu Deus, parece que não me acrescentou nada. Não deu para aproveitar uma frase. Mas, se você for humilde o suficiente para guardar esse texto no seu coração, a partir de hoje, todo culto que você participar, toda mensagem que você ouvir, você vai se lembrar dessa frase: toda palavra é proveitosa. Tem mensagem que na hora
a gente não entende. Eu acho que você já deve ter tido experiência assim. Aí depois de uma semana, duas, alguma coisa acontece e você diz, não é que Deus estava querendo me avisar mesmo, era isso. Era aquela palavra mesmo, olha que eu ouvi naquele dia. Eu costumo dizer que isso é igual uma escola, né? A Bíblia diz que o Senhor nos experimenta. Eu tenho um pastor que é muito amigo meu, inclusive é da Igreja da Graça mesmo. Ele é o reverendo João Batista, a gente 10 vezes conversando com ele sobre isso, ele diz, Deus experimenta, eu lá sou pilha para ser experimentado. Ele é muito engraçado. Mas eu acredito que Deus experimenta a nossa fé sim, lá em João capítulo 6, milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus perguntou para o Filipe, e aí Filipe, o que a gente faz para essa turma comer? Aí a Bíblia diz em seguida, dizia isso para o experimentar, porque sabia o que havia de fazer. É verdade, ele sempre sabe o que fazer. Mas quando experimentados, nós precisamos ser aprovados. Porque é para isso que serve um teste, uma prova. Entenda que Deus não prova como alguns dizem por aí. Não vai quebrar sua perna em 5 pedaços. Está amarrado em nome de Jesus. Amém, pessoal? Mas eu entendo que a nossa fé é experimentada de vez em quando. Olha, eu estou até jogando leve. Eu acho que todos os dias nós enfrentamos situações na vida da gente que a nossa fé ela é experimentada. E você precisa passar no teste. A Bíblia diz que nós devemos nos apresentar diante de Deus como obreiros aprovados. Só pode ser aprovado uma pessoa que foi submetida a um teste. Não é assim na escola, você lembra, fazia teste, saudade daqueles testes facinhos, você lembra daquele teste, né? Kindergarten, liga essa bolinha naquela bolinha, que maravilha, era só 10, né? A+. Agora, à medida que você vai crescendo e desenvolvendo na fé, os testes vão mudando. E aí, eu até contei uma vez para vocês aqui, que eu tinha uma professora, que Deus a tenha. Ela chegava na sala de aula e ela dizia, de surpresa, tira uma folha do seu caderno, sem avisar ninguém. Coloca o seu nome. Gurizada já começaram a chorar. Escreva, teste surpresa. Era uma avalanche de nota baixa. Só ia bem quem estava com a matéria em dia. Pastor, o que você quer dizer com isso? Mantenha a matéria em dia. Porque a escola, irmão, sabe? Na escola é mais fácil, irmão. Se marca data, semana da prova, e matéria que cai da página tal até a página tal. E o cidadão consegue bombar. E a vida não faz isso, não. Na vida, os testes são surpresas e você não sabe qual é a matéria que cai. E você precisa estar com a matéria, a palavra que você ouviu em dia, ardendo no seu coração. Por isso, valorize toda a palavra. Toda que você ouvir. Toda a matéria que você receber. Tome nota. Eu me conheço. Tem gente que tem facilidade. Meu pai mesmo, ele é uma pessoa que tinha uma facilidade enorme para decorar as coisas e para lembrar das coisas. Eu não sei, não puxei meu pai nessa área. Eu sou muito esquecido. Então, eu, diante de um culto, uma mensagem, uma reunião que eu vou com o meu pastor, com a minha liderança, que eu preciso de receber instrução, não tem jeito. Eu tenho que anotar, eu faço questão de registrar, sou daquele de anotar, e coloca, e rabisca, e puxa a seta para cá e para lá, porque aí você bate o olho e você lembra, eu preciso fazer isso. E a matéria, para mim, precisa estar em dia. Eu não posso desperdiçar uma palavra. Se você parar para pensar, irmãos, eu estava ouvindo o pastor Josias, que é nosso pastor da Graça também, lá do Taquara, é um bairro do Rio de Janeiro. Ele estava dizendo assim por uma rede social, né? Eu não sei o que os irmãos estão fazendo com as mensagens que a gente prega. Acho que ele estava meio revoltado. O que a igreja está fazendo com as mensagens que a gente dá? Eu fiquei pensando na frase dele, irmãos, verdade. Como jogamos fora mensagens. Como desperdiçamos sementes. A semente vem, Deus ensina por A mais B, põe e risca, e põe. Cada coisa linda e Deus nos dá. Não é falta de palavra, não é falta de alimento. E na hora da prática parece que dá um branco, cadê a matéria? Some, esquece, o caderno queima, a matéria some. Onde é que está mesmo aquele negócio que a gente ouviu naquele dia? Como é que vai saber desse jeito?
Que negócio? Aquele negócio, um negócio. Valorize a palavra. Ela é joia para a sua vida. Ela é poderosa para te salvar. E o que é mais importante, você vai precisar dela. Tenho absoluta certeza. Você vai precisar dela. Amém? Muito bem, quero começar com um texto que nós conhecemos muito. Na verdade, eu também nem tenho pretensão de trazer muita coisa nova. Na verdade, eu acredito até que hoje o Espírito Santo vai nos lembrar de algumas coisas aqui. Lá em Mateus 4, Jesus foi tentado pelo diabo. O verso 1 diz, Jesus foi conduzido pelo Espírito, com E maiúsculo, é o Espírito de Deus, Espírito Santo do Senhor, ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Agora Jesus está com fome, e o verso 3 diz que chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Algumas lições para a gente lembrar aqui, para aproveitar o texto. O capítulo anterior, capítulo 3, Jesus é batizado nas águas por João Batista. Assim que ele sai das águas, uma pomba, lembra? Desce sobre ele, o Espírito de Deus desce sobre ele, e uma voz do céu, o Pai, disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Então ele ouviu do Pai: este é o meu Filho amado. Olha a importância de você guardar a palavra, toda a palavra que você escutar. Porque logo após ele ouvir do Pai, que ele era um filho amado, vem o diabo e diz para ele: se você é filho de Deus mesmo, como assim se eu sou filho de Deus? E se eu não guardo a palavra, se eu começo a ouvir a voz dos outros? Porque hoje, irmão, tem voz de muitas vozes por aí. Você vem à igreja e escuta de Deus: eu te amo, eu me importo com você, você é uma pessoa que tem muito valor para o reino. Essa é o que Deus fala com você. Se você não guardar essa voz, essa palavra no coração, se você sai lá no mundo aí fora e escuta de um patrão, de um chefe, ou às vezes até de um parente, você não presta. Você não vale nada. Nem sei por que você nasceu. E aí o seu coração tem que estar blindado. Aí você tem que lembrar do que você ouviu do Pai. Eu sou um filho amado, Deus tem prazer na minha vida. Satanás, eu não vou fazer da sua palavra a verdade na minha vida. Eu não sou o que eu acho, o que eu penso, e nem o que as pessoas dizem. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu sou filho amado. Guarde essa voz no seu coração e não deixe Satanás te perturbar. Então Jesus está com fome e o diabo apresenta a ele pão. E diz: se você é filho de Deus mesmo, é só você mandar essas pedras e elas vão se tornar em pães. E Jesus responde dizendo: está escrito. Olha, só palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Estávamos aqui numa sexta-feira dessas atrás, entendendo a importância, quando você guerreia com o inimigo, de você estar alinhado à palavra. A Bíblia diz em Efésios 6, falando sobre a armadura de Deus, no texto que diz que nós não devemos lutar contra a carne e contra o sangue, que nós temos de, além de tantas armas, tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada na mão do valente, do guerreiro. Amém, igreja? Ela é espada. Você precisa estar alinhado à palavra, ter essa palavra na sua boca. Eu lembro que eu ainda liberei aqui, dizendo: irmãos, quando você for orar, guerrear, em nome de Jesus, uma obra do inimigo, ou o próprio inimigo, eu te repreendo e ordeno, sai, em nome de Jesus. Por quê? Porque o pastor falou. Não sai. Ah, porque sim, fraco. Tem que ter oração forte, tem que ter porque está escrito. Pense na batalha que você está enfrentando, se é que está enfrentando uma batalha, uma situação. E pense em uma promessa, uma palavra de Deus acerca do que você está passando. E aí nós podemos dar exemplos. Você está enfrentando uma luta na saúde, você pode repreender este mal, dizendo: está escrito, pelas feridas de Jesus eu já fui sarado. Olha que bacana. O problema é na aliança, no casamento, está escrito: o que Deus uniu, o homem não vai separar. O problema é com o filho, você está tendo, é com uma filha, está escrito: Deus não me daria filhos para perturbar.
turbação. Olha aqui que está escrito forte, irmão. Está tudo aqui, está tudo escrito, está tudo na palavra. À nossa disposição. O problema é que as orações são fracas porque estão desprovidas de palavra. A matéria não está em dia. Então entramos numa guerra contra o inimigo e queremos vencer no grito, na briga. Por quê? Porque frequentamos uma igreja que nos achamos merecedores de uma vitória. A verdade é que vence quem tem conhecimento e entendimento da palavra. Meu povo sofre, foi destruído, porque faltou entendimento. Oséias 4,6. Olha o que Deus diz: o meu povo. Não é encapetado, não, é o meu. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento e de entendimento. Por isso, toda a palavra é proveitosa na hora da guerra, na hora da batalha. Você precisa dela para vencer o inimigo e as tentações do inimigo. Amém? Aí vem a frase que fez nascer a mensagem de hoje, verso 4, vamos ler de novo. Ele, porém, Jesus no caso, respondendo, disse, vamos juntos? Está escrito, o quê? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você ama a palavra de Deus. E essa frase, para mim, eu fiz questão de destacar com a sua permissão. Acho que ficaria até melhor se eu tivesse destacado só toda. Por quê? Porque tem palavra e palavra de Deus. Tem culto que você vem, a palavra vem, levanta, e você sai da igreja quase que voando, anjo. Você diz, Deus, maravilha, tudo que eu queria ouvir, vitória de Deus para a sua vida. Tem culto que é maravilhoso, é culto que é assim. Agora tem culto, irmão, que parece que ele toma uma surra. Tudo bem ou não? Eu participei de culto, que eu fui até afundando na cadeira, falei, Senhor, quem contou para ele, Senhor? Senhor, em misericórdia, Senhor. Ai, que vergonha, Senhor. Culto que eu me senti envergonhado, tudo era para mim, humilhante, dói. Culto que incomoda, que toca na ferida, assim, mexe com a gente. Aí você vai dizer, desse eu não gostei. Não, o problema é que a igreja não é um lugar onde a gente tem que ir e avaliar a mensagem. Entende, irmão? Eu mesmo estava conversando com um colega meu aqui, e ele estava falando para mim assim, eu fui na igreja, cara, uma igreja legal, pai, o pessoal descia assim, rodopiando o céu, e cara, que legal que a igreja, eu falei assim, legal, né, bacana, eu acho bacana isso, legal, não sei. Só que eu penso que, sabe, irmão, Jesus não morreu por nós para a gente achar a igreja bacana, acho fraco demais. Ele morreu por você para você achar a igreja legal, pastor legal, banda legal. Isso tudo é muito bom. Mas Jesus não morreu para você achar um lugar legal. O preço do sangue de Jesus vale mais do que você achar um lugar legal para frequentar. Nós precisamos de palavra, irmãos. Senão, na hora da guerra, você vai ficar bem enquanto está tudo tranquilo. Não tem adversidade, você está tranquilo, você está indo bem, então você consegue ficar legal. Enquanto está tudo legal. Mas na hora que o inimigo se levanta, meu irmão, na hora que o problema vem, na hora que a luta, a adversidade vem, não há espaço para legal. O culto legal não vai salvar você. O pastor bacana não vai salvar você. O que vai salvar você é aquela palavra que você guardou no seu coração. É ela que vai livrar você, porque você vai estar sozinho, com a cabeça no travesseiro, todo mundo some, não tem ninguém, os amigos desaparecem, e aí é a hora que você lembra da palavra e entra em combate contra o inimigo e Deus te dá vitória. Aí vale a pena, aí tudo vale a pena. Por isso nós precisamos de palavra. Então vem Jesus e libera a frase de hoje: nem só de pão vive um homem. O homem vive de pão? Também. De bênçãos, de milagres, de conquista, de coisas legais? Também. Imagina, não estou dizendo agora que o culto tem que ser chato. Amém, pessoal? Espero que você entenda o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o quê? Jesus não é só de pão, não é só o pão que resolve, mas de toda a palavra.
Como eu estava dizendo, toda palavra para mim significa aquela que você escuta e te levanta, e você bate palma, arrepia na hora, que coisa gostosa, e aquela que se arrepia na hora, cajadada. Olha o que diz o Salmo 23, a tua vara, o teu cajado me consola. Cajado, consolar, irmão? Cajadada? Agora, você tem um tempinho de crente, quem é que nunca tomou uma cajadada? E a Bíblia diz em Hebreus 12 que quando você é corrigido, você tem que dar glória a Deus, porque Deus te tem por filho. Pior coisa é alguém desistir de você. Não escuta uma palavra, não tem mais um puxão de orelha, larga a mão, deixa para lá. Eu não quero que Deus desista de mim. Enquanto Ele tiver, sabe, irmão, com a palavra que vem, puxa a orelha, traz para cá, traz de volta, hora de levantar, Ele levanta, porque Deus não erra. E a hora que você está achando demais, Ele vem, traz você para o seu lugar de novo. Não sai não, meu filho, você está demais, hein? Está demais. E traz você para os trilhos da fé. E assim, uma vida equilibrada de fé, você sobrevive de toda a palavra de Deus. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. E o que é mais lindo ainda, sabe, irmãos? A palavra protege. A palavra protege. Lá em Provérbios, no capítulo 30, no verso de número 5, a Bíblia diz o seguinte: toda a palavra de Deus é pura, ela é escudo para os que confiam nele. Escudo, a palavra é escudo. Para que serve um escudo? Para proteger. Você escuta uma palavra na igreja, não joga fora não. Guarda ela no seu coração, por quê? Porque ela vai proteger você. Aí alguém amanhã é usado pelo inimigo para tentar te ofender, desanimar você, jogar você para baixo. E aquela palavra blinda o seu coração, e a Bíblia diz sobretudo o que você deve guardar. Guarda o teu coração, aquilo não vai entristecer você, sabe? Que não vai desanimar você, não vai tirar você da presença do Senhor, não vai tirar você da igreja, não vai tirar você de diante de Deus. Não, falou, eu estou protegido, eu tenho palavra no meu coração, eu sei quem eu sou, eu sei que Deus me ama, eu sei que eu estou na palavra, eu sei que eu estou vivendo a fé. Amém, pessoal? A palavra protege. Oh, glória a Deus, a palavra protege. Então eu separei um exemplo, uma historinha, e nós vamos ler aqui de uma maneira mais breve. Está em Jeremias, capítulo 42. A letra ficou aqui um teste de visão, né? É um teste de vista. Mas eu vou lendo para você, você pode acompanhar na sua Bíblia, e vou resumir a história, porque nós estamos falando hoje sobre o tema toda palavra serve, toda palavra presta, toda palavra funciona, toda ela, toda. O que acontece é que às vezes nós pedimos a Deus uma palavra, temos coragem para pedir a Deus uma palavra, e precisamos estar prontos para qualquer palavra que Ele nos der. Que às vezes a gente pede uma palavra e na nossa mente a gente já espera que seja aquela, tem que ser aquela. Senhor, me dá uma palavra, aquela. Eu só aceito se o Senhor me der aquela palavra. E Deus não trabalha assim não, irmãos. Quando você pede uma palavra, Ele te dá, não a que você quer necessariamente ouvir, mas a que você precisa ouvir. É o que acontece nessa história, nesse exemplo do profeta Jeremias. No capítulo 42, eu vou ler um pedacinho, a gente pula um pouquinho para ganhar tempo. Diz o seguinte: os líderes do exército, inclusive Joanã, filho de Cariá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, aproximaram-se do profeta Jeremias e lhe disseram: por favor, ouça a nossa petição e ore ao Senhor, seu Deus, o que me preocupa, a expressão dele já me preocupa, ore ao Senhor, seu Deus, esse Deus não é de vocês não, mas já é estranho, ore ao Senhor, seu Deus, por nós, e em favor de todo este remanescente, pois, como você vê, embora fôssemos muitos, agora só restam poucos de nós. Ore rogando ao Senhor, ao seu Deus, que nos diga para onde devemos ir e o que devemos fazer. Esse é um pedido de muita gente. Inúmeros os pedidos como esse. Pastor, ora a Deus aí, para que Deus me diga o que eu devo fazer.
Onde é que eu devo ir? Se eu fecho esse contrato, se eu vou, se eu saio dessa empresa, se eu não vou, se eu mudo daqui, se eu vou para lá, se eu volto para o Brasil. Meu pastor, ora a Deus por mim, para que Deus me diga o que eu devo fazer. Até aqui está lindo. Está lindo, bíblico, está bem espiritual. Não queremos tomar uma decisão sem a direção do Senhor. Não está bonito? A frase linda. E é assim mesmo, tinha que ser assim sempre. Não quero tomar uma direção, uma decisão, sem uma palavra. Profeta, pastor Jeremias, ora a Deus por nós. Pergunta para o Senhor, o que a gente deve fazer? Então, no verso 4, o profeta diz, eu os atenderei. Respondeu o profeta Jeremias, orarei ao Senhor, seu Deus, conforme vocês pediram. E tudo que o Senhor responder, eu lhes direi. Nada esconderei de vocês. Combinado, povo combinado. Olha, eu vou orar. Vocês estão dizendo que é para eu orar, vocês estão pedindo oração, estão pedindo que eu peça a Deus uma direção por vocês, então eu vou orar, eu vou pedir. E tudo que Deus falar, eu vou trazer para vocês. Vocês topam? Olha a reação do povo. Topamos, claro. Olha o versículo 5. Eles disseram a Jeremias, seja o Senhor entre nós, testemunha da verdade e da fidelidade, se não fizermos conforme toda a palavra. Não é quem está estudando? Toda a palavra serve, toda a palavra é proveitosa. Se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus. Eles dizem mais, até destaquei para você, ó. Seja ela, a palavra, boa ou seja má. A voz do Senhor, daqui a pouco eu explico, nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem. E sucedeu, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. E sucedeu que ao fim de 10 dias, Jeremias traz a palavra. Antes de te dar a palavra que Deus deu para Jeremias, deixa eu te explicar uma coisa. Eles responderam bonito, né, irmãos? Que povo lindo. Se para aqui, irmão, poxa, eu queria esse povo aqui, irmão. Vou trazer esse povo aqui para essa igreja também, gente finíssima. Povo que gosta de ouvir a voz do Senhor, é um povo bem-vindo. Amém, pessoal? Lindo demais. Eles chegam então, vamos ver se você está entendendo a historinha. Jeremias, profeta, ora nós, a gente não sabe o que fazer, e nós gostaríamos de saber se a gente faz onde a gente vai, se a gente fica, se a gente sobe, se a gente desce. Na verdade, eles queriam saber se eles podiam ou não descer para o Egito. O problema era esse. Na verdade, eles queriam descer para o Egito. É um perigo quando você pede a Deus uma direção, já querendo algo, é um perigo. Pensa num perigo, é esse. Deus, eu vou pedir uma direção para a minha vida, mas você já tomou a decisão no coração e não aceita outra palavra. Então, tudo que você escuta trazendo para o seu querer. Perigo, você distorce a verdade. Entende o que eu estou falando ou não? E nós precisamos de toda a palavra, ela toda é proveitosa. Então eles oraram, ora aí para Deus, o profeta, e vê se o Senhor deixa a gente ir para o Egito e tal, para Deus nos dar uma palavra. Tudo que Deus falar, olha, eu vou orar por vocês. Tudo que Deus mandar, eu vou dizer, não, pode orar. Deus é testemunha. Seja a palavra boa ou má. Eu estava lendo isso aqui, pensando comigo, peraí, mas tem palavra má de Deus? É uma expressão. Quando a Bíblia diz, seja a palavra boa ou má, ele quer dizer o seguinte, seja a palavra favorável à sua vontade, ou desfavorável à sua vontade. Seja a palavra que vai de encontro ao que você quer, ou seja a palavra que te contraria. E tem palavra que contraria? Claro, irmãos, claro que tem palavra que contraria. Claro que tem palavra que contraria. Está igual um colega meu que diz que, orando a Deus assim, ele diz que é como aquele cidadão que está montado num cavalinho, ele está assim, pedindo a Deus a direção, aí ele entra bem numa bifurcação, esquerda e direita, mas ele quer ir para a esquerda, então ele vai assim, Senhor, o Senhor que dirige, Senhor. Sabe, tem gente que ora assim, né? E dirige a própria vida dizendo, está na mão de Deus. Não é bem assim.
O que o Senhor falar, nós vamos fazer. Jeremias, eu olho para esse texto e me identifico, talvez, pelo tempo de Jeremias, sabe? Jeremias passou, diz o versículo 7, 10 dias orando, pedindo a Deus uma palavra para essa turma. Eu olho para isso aqui e disse assim, meu Deus, a vida de pastor não é fácil. 10 dias, foi orar, ele está lá, no monte, vamos imaginar, qualquer que seja o lugar, pouco importa, mas ele está, Deus, dá uma palavra, o povo diz que vai te ouvir, o povo precisa de uma palavra, irmão, uma palavra nasce debaixo de oração, irmãos. Vocês estão ouvindo a palavra aqui, um culto termina 1h30, 2, mas um culto, irmãos, demora muito mais do que isso para nascer. Uma palavra demora muito mais do que isso para ser gerada. Ela passa aqui meia hora, 40 minutos, e você vai para casa, e aí, meu Deus, já começa a gerar. E amanhã? Deus, amanhã é segunda, amanhã tem um culto à vitória, eu preciso de um outro parto. Aí eu já tenho que sair daqui grávido. Para amanhã, pelo amor de Deus, vocês estão entendendo, né? Olha lá, irmãos. Aí amanhã tem que ter outro filho, Deus, né? E não pode ter filho feio não, irmão. E assim, palavra, não é assim, o pastor não está me inspirado não, mas o quê? Minha palavra hoje, não é essas coisas. E aí um filho atrás do outro, meu irmão. E quarta outro, e depois sexta outro, e depois domingo mais 2 filhão, de manhã e à noite. E entra semana e sai semana, e as pessoas pensam, como um rapazinho que estava na escola, no primeiro dia as professoras disseram assim, cada um vai se apresentar, costume de primeiro dia de aula, né? Fala o seu nome, fala de onde você é, fala o que você faz, seus pais fazem, criança. Ah, todo mundo falando, meu pai é bombeiro, o outro meu pai é policial, meu pai trabalha no escritório, meu pai é advogado. E o seu, José, o meu é pastor. Então, mas além disso, ele trabalha? No rim, né, irmão? É uma cultura. Não, trabalha. É isso, mas só tem culto à noite. Então, parece que é um botão que você liga, bom, tá pronto, e prega. Não é assim. Isso custa. Isso tem preço. Amém, irmãos? Amém. E esse homem foi 10 dias. Ele podia dizer, faz, não faz. Não, a responsabilidade é grande. Não é que eu vou falar, o Senhor diz e o Senhor não diz. 10 dias Jeremias foi falar com Deus. Deus, dá uma palavra. Passa um dia, passa 2, Deus não me deu ainda. Cadê? 4, 5 dias, 6 dias. 10 dias veio a palavra. Oração por esse povo. O povo disse que iria obedecer. Então já vem Jeremias com a palavra. Vamos ver a resposta? Vocês querem ver a resposta? Veio a resposta. Vou resumir a resposta, senão vai virar uma vigília. Depois você pode ler o capítulo com calma. Falou o Senhor acerca de vós, ó resto de Judá. Resposta é essa, está em vermelho. Não entreis no Egito. Sabei de certo que testifiquei contra vós hoje. Essa foi a palavra, a resposta. Eles queriam saber se podia descer para o Egito. Irmão, não sei em relação a vocês, para algumas coisas, às vezes a gente não precisa nem orar para saber a vontade de Deus, porque a vontade de Deus já está muito clara na palavra dele. É o cidadão que vem, pastor, eu sou casado, mas pastor, sabe, pastor, a Mariazinha está olhando para mim, e eu estou pensando, vai ver, ela é a benção que Deus me prometeu. Eu queria que o senhor orasse para Deus dar uma surra no cidadão, porque a palavra de Deus já diz que isso não pode acontecer, já está proibido, não é que se falar de oração em relação a isso, uma aliança está feita, não é verdade? E esse texto me parece um pouco claro, porque o Egito tipifica, representa e representava o mundo. Pensa comigo, foi o lugar de onde Deus libertou o seu povo. Por que voltar para lá? É você, pastor, eu estou aqui na igreja hoje, mas eu queria saber, faz oração para Deus me responder. Será que eu volto para o mundo, pastor? Eu sou crente, eu estou na igreja, mas sim, consulta Deus para ver se eu posso voltar. Eu respeito até o profeta, passou 10 dias para não falar dele mesmo. Mas o Egito não é o lugar do crente, espiritualmente falando. Amém? Parece que já estava meio que óbvio. Mas mesmo assim, fruto de oração, 10 dias depois, ele vem e traz o que, sinceramente, não me parece surpresa. A resposta para aquele povo que queria descer para o Egito era,
não desça para o Egito. Ah, para quê? Manifestaram. A reação do povo está no capítulo 43. Sucedeu que, acabando Jeremias de anunciar ao povo todas as palavras, e toda a palavra é proveitosa, é isso que a gente está entendendo, Deus deles, com as quais o Senhor Deus deles o havia enviado, que foram todas aquelas palavras que eu já contei para você. Então, verso 2, falou Azarias, filho de Osanas, e Joanã, filho de Cariá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: tu dizes mentiras. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entreis no Egito para lá peregrinar. Mentiroso. Imagina se a moda pega. Irmãos, tem uma palavra de Deus, Deus está dizendo: Senhor, mentiroso, amarrado, mentira, Deus deixou assim. Então para que pede? O dia que você tiver disposição para chegar diante de Deus e pedir algo, ou perguntar algo, tenha disposição para ouvir a resposta, entendendo que a resposta poderá te contrariar. Entendeu? Poderá te contrariar. Você tem que pensar nisso. Deus, e se o Senhor me der uma palavra diferente da que eu quero ouvir? O que você tem que fazer? Aí é a hora de você levar para o altar a sua vontade. Colocar no altar a sua vontade, morrer para si, e entender, abraçar a vontade de Deus. Às vezes você não entende, mas você tem que crer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Deus sabe o que é melhor para você, mesmo quando na hora não lhe pareça o melhor. E às vezes é o que acontece. Às vezes na hora a gente diz: não me parece o melhor. Mas depois, amanhã, você serve um Deus que vê o amanhã, o depois de amanhã, a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem. Amanhã você olha para trás e diz: ah, Deus, ainda bem que o Senhor me livrou daquela. Onde eu estava entrando, quantas vezes, irmão, quantos testemunhos eu já não tenho, livramento de Deus. Na hora a gente fica meio voltado, depois a gente olha e diz: Deus, muito obrigado, ainda bem que o Senhor não deixou eu descer para o Egito. Amém? O povo ficou louco, chamou Jeremias de mentiroso, e nós estamos estudando aqui hoje que toda a palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, seja esta palavra boa, agradável, ou a palavra que contraria algo que a gente quer fazer, ou uma decisão que a gente quer tomar. Só mais um exemplo: o jovem rico no Novo Testamento. Estamos estudando que toda a palavra é proveitosa. Está aqui o exemplo de alguém que desperdiçou uma palavra. O texto diz em Marcos 10, outros evangelhos contam também a história, a partir do verso 17, escute: pondo-se a caminho, está falando de Jesus, correu para ele um homem, algumas traduções trazem como um jovem, o qual se ajoelhou diante dele e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Você pode, irmão, perguntar a Deus o que você quiser, desde que você tenha disposição para ouvir a resposta. Você pode perguntar o que você quiser. Ele corre, parece um cidadão muito espiritual e realmente desejoso de viver um evangelho completo. Ele se ajoelha, não é qualquer um que faz isso. E ele diz: bom mestre, o que eu faço para ir para o céu? Eu quero ser salvo. Eu quero ser salvo. Jesus já dá um cruzado nele no 18. É maneira de falar, tá, irmãos? Jesus disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Você diz: olha, Jesus sem educação. Irmão, Jesus conhece o coração. Jesus vê além. O coração desse rapaz já estava explicado. Vai me chamar de bom por quê? Só bom é Deus. Aí Jesus responde: tu sabes os mandamentos. Não adulterarás. Vamos ler comigo aí, o que mais? Não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, não vai passar a perna nos outros, honra a teu pai e a tua mãe.
O rapaz podia ter ouvido isso e amém. Obrigado, Senhor, e dado no pé. Sairia bem. Mas olha o cidadão no 20, ele respondendo disse, mestre, eu já faço tudo isso aí já. Está pedindo, não está? Esse aí já faço tudo isso aí, o senhor está falando essa lista que o senhor deu aí? Desde pedidinho, eu já cumpro todos esses mandamentos. Diz, então vem cá. Vem cá então que eu vou te dar mais um agora. Jesus olhando para ele, o amou. Eu fiz questão de destacar aqui o amou, porque tudo que Jesus diz para a gente é por amor. Inclusive, tudo que Jesus nos proíbe de fazer é por amor. É para nos proteger. É como um pai que ama o filho, que é pequeno, que não entende o perigo da vida, e nós tentamos blindar os nossos. Então Jesus amou aquele jovem, amou, e por amor, porque Jesus podia, larga a mão, esse está perdido, acha que está salvo, está pior do que os outros, mas Jesus amou ele, disse, não, eu te amo tanto, eu não posso deixar você ir embora, sem te falar a verdade. Você está precisando de uma palavra, rapaz, e está faltando uma coisa para você, você está pensando que é a última Coca-Cola do deserto, mas está faltando um negócio para você. E o que é que está faltando? Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Muito se fala sobre esse texto, obviamente, não passa de especulação. Alguns dizem, era um teste, outros dizem, Jesus queria que ele vendesse tudo mesmo. Eu não sei. Estou sincero para você, não sei. Podia ser um teste, podia não ser um teste. Eu sei que não há outro pedido desse Jesus fazendo para outra pessoa. Não há, na Bíblia não há. Jesus fez para ele. Você vai vender tudo que você tem, você vai dar para os pobres, e aí você então vem e me segue. Não sei se Jesus o estava experimentando. Eu sei que Jesus deu uma palavra. E o dia que você chegar diante do Senhor pedindo uma palavra, Deus vai te dar uma palavra também. E dada esta palavra, qual é a nossa parte? Ouvir essa palavra. Aceitar esta palavra e obedecer essa palavra. Por questão, por que você pediu a Deus uma direção, se você não quer seguir essa direção? Não faz sentido. É jogar a direção fora. Então tá bom, você está dizendo que já faz tudo, tem um negócio que você não faz. O que é? Manda aí a próxima. Eu vou parar para o senhor que eu falo. Não, tá bom, vou mandar. Você pega tudo que você tem, e já percebeu que ele tinha bastante coisa. Você vende para os pobres, dá o dinheiro para os pobres, e aí você vem e me segue, você vai ter um tesouro no céu. Olha a expressão do cidadão, foi mudando, está assim, estou aqui, estou cumprindo tudo. Ele foi baixando, murchando. E o texto diz no verso 20, e essa é a expressão, ele contrariado com essa palavra. Retirou-se triste, porque ele tinha muitas propriedades. A expressão, a frase é, contrariado com essa palavra. Cuidado com mensagens que te deixam contrariados. Elas são poderosíssimas. É muito bom, mensagens que vêm de acordo e você, amém, eu precisava ouvir, maravilhoso. E na igreja tem que ter a mensagem completa, né, irmãos? Todo tipo de mensagem. Agora, cuidado com aquela que contraria, para mim, essa é a mais poderosa, porque ela vai te trazer um milagre, se você aceitá-la. Difícil é a gente romper ou aceitar, porque ela contraria. Ela vem, bate de frente com a tua vontade, pá! E você diz, não, o normal é assim. Não, amarrado, você acha que Deus quer isso? Demônio que está usando a boca desse pastor. Que, irmãos? Palavra que contraria, irmão, tem que ser crente para engolir.
Você tem que ter certeza que você sai de casa, você já ora a Deus. Deus, eu estou indo na igreja agora. Não sei quem vai pregar lá. Se for o pastor, Deus usa a vida dele. Coloca uma resposta na boca dele. É bom você fazer isso todo dia que você vier para a igreja. Coloca, Deus, uma palavra para a minha vida. Aí na hora que você chegar aqui, você não conta para ninguém. Que é para não ter aquele negócio de contar para ele. Aí a palavra vem, você abre a Bíblia e diz, Deus, amém. E se a palavra vier aí, pá, de frente com a sua vontade, te contrariar, respira fundo, não sai correndo, fica em paz, vai dar tudo certo. Guarda o texto, leia ele de novo. Pense, considere que isso pode ser de Deus. Pode ser direção do Senhor para a sua vida. Aceite, abrace, ore. Deus, é isso mesmo, o Senhor quer que eu faça? Deus, se é do Senhor mesmo, então eu vou fazer em nome de Jesus. Você vai ver que a bênção vai vir. Agora, sabe o que me chama a atenção nesse texto? Normalmente a gente para aqui. O rapaz foi embora, irmão. Ele foi embora. Parecia o mais crente de todos, né? Foi embora. Deu no pé, largou Jesus. Largou Jesus. E aí Jesus faz um discurso, depois disso, sobre a dificuldade daqueles que têm riqueza entrar no reino dos céus. Não é que não pode ser rico. Não pode é ter o seu coração no que você tem. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Não é o dinheiro é uma bênção. Se você for senhor dele. Agora, se você não for senhor do dinheiro, o dinheiro for seu senhor, você é escravo do dinheiro, você é uma pessoa capaz de perder reunião de santa ceia, porque tem um negotão, então seu Deus é mamon. Se você não é capaz de dizer, para, esse dia eu tenho compromisso, esse dia é do Senhor, esse dia é prioridade de Deus, não, mas vai perder, assim, Deus, eu sei o que eu quero. Deus em primeiro lugar e com Ele as demais coisas me serão crescendo. Eu não estou dizendo que agora você vai morar na igreja, pastor, eu estou aqui na igreja, não trabalho mais. Aleluia. Você é doido. Eu estou dizendo que não adianta agora você também ficar correndo igual um doido atrás de dinheiro. E nessa terra se vê muito. E você se arrebenta, não tem condição de subir num culto para dizer obrigado, Jesus. Vale a pena? Pastor, vale, que estão pagando a hora lá, um negócio não. Penso que o dinheiro é uma bênção se você for senhor sobre ele. Então, depois que Jesus faz um discurso sobre o perigo de colocar o coração no dinheiro, os discípulos viram para Jesus, escute isso com atenção, isso aqui é importante agora, já estou terminando. Ó. No verso 26, eles se admiravam ainda mais, os discípulos, e dizendo entre si, quem então poderá se salvar? Se o Senhor está dizendo que é difícil, para alguém que tem uma posse entrar no reino do céu, quem é que vai salvar? Aí Jesus dá a resposta. Jesus, olhando para eles, diz no 27, para os homens é impossível, mas para Deus, nada é impossível, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Aí no 28, Pedro, tinha que ser o Pedro. Irmão, corajoso, rapaz. O cidadão já tinha tomado uma surra agorinha, um jovem rico. E aí vem o Pedro nesse clima, muito corajoso. Vou dar um abraço nele lá em cima. Ele vira e diz assim para Jesus, e nós que deixamos tudo e te seguimos? E nós? Como é que fica ao nosso lado? Largamos tudo, te servimos. O cidadão aí acabou de ir embora, porque não quis largar tudo pelo Senhor. Eu deixei meu barquinho, o senhor viu. E não estava quebrado não, foi numa hora lá que o senhor encheu meu barco de peixe. 2 barcão, vendi muito. E larguei na hora que eu estava estourando no meu negócio financeiro, para servir o Senhor. E aí? Como é que vai ser? Como é que fica? Aí, Jesus pacientemente, porque Pedro escapou de uma surra aqui, né? Fala sério. Jesus vira para ele no 29 e diz, em verdade eu vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, propriedades, servia para o jovem, né? Rico, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo.
em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro ainda vida eterna. Vale a pena ou não vale a pena? Agora eu te digo, o jovem estava lá para ouvir essa palavra, porque ele tinha ido embora. Que triste. Seria o maior investimento da vida dele. Até financeiro. Um jovem rico devia gostar de investimentos. Seria o maior investimento. Senhor, o que eu faço para ir para o céu? Você conhece os mandamentos, rapaz? Segue os mandamentos. Ah, tudo isso eu já faço. Tem uma coisa que você não faz. Vende tudo, dá para os pobres e me segue. Amarrado isso aí. Foi embora triste. Aí Jesus continua a pregação, o culto continua, não tinha terminado. E Jesus diz, eu digo a vocês que quem ouvir a minha voz e receber a minha palavra, e abandonar, seja o que for por minha causa, vai receber 100 vezes mais aqui. O homem ia ficar 100 vezes mais rico. E de quebra a vida eterna ainda. Mas ele não estava lá para receber essa bênção. Por quê? Porque ele ficou contrariado com a palavra que Jesus deu. Irmão, que coisa séria. Toda palavra é proveitosa. Toda palavra de Deus serve. Valorize toda ela. Ainda mais aquela que vem contraria. Fica firme, irmão. Fica firme. Deus, irmão, não existe você confiar em Deus e sair no prejuízo. Não existe isso. Eu confiei, eu abri mão de muita coisa, deixei de fazer porque Deus mandou. Fique firme. Fique em paz. Com Jesus você nunca vai perder. Você só tem a ganhar. Você pode aplaudir Jesus por essa palavra? Vamos ficar de pé? Posso fazer uma oração especial por você hoje? Eu vou pedir a Jesus que sempre te dê uma palavra. Eu não vou pedir só aquela palavra que você gosta de ouvir, não, mas sempre te dê uma palavra, a de Deus, aquela que venha realmente para alcançar o seu coração. Pedir a Camila para cantar novamente aquela do Tudo é do Pai, afinal de contas tudo é dele mesmo, é uma sensação às vezes até falsa que a gente tem. Eu tenho, é meu. Na verdade, irmãos, até a nossa vida tem dono, né? É do Senhor. Estamos na casa do Senhor e na presença dEle. Coloca a mão no seu coração, fecha os teus olhos. Tudo é do Pai. E nós vamos adorar o Senhor aqui agora. Vá agradecendo a Ele pelas coisas que Ele tem feito na sua vida, por cada mensagem, cada palavra, cada revelação. Você vê o cuidado de Deus nas coisas que acontecem na sua vida. Obrigado por tudo, Jesus. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória, alcançar
Senhor Deus, grandioso Pai, nós estamos na Tua casa, na Tua presença, oramos, ó Deus, com o nosso coração quebrantado, oramos, ó Deus, com o coração rendido diante de Ti, pedindo, meu Pai, humildemente a Tua graça, a Tua presença, pedindo, ó Deus, que não desista de nós, que não desista de nos entregar toda a palavra. Meu Deus, nós queremos toda ela, porque entendemos, meu Pai, que toda ela é proveitosa para ensinar, para corrigir, para nos levantar, para nos trazer para os trilhos da fé, para nos colocar, meu Pai, na Tua vontade, completamente no centro da Tua vontade. Toda a palavra de Deus é proveitosa. Deus, eu oro por esta igreja, oro por homens e mulheres que estão aqui esta manhã, pessoas, meu Pai, que estão decididas pelo Senhor, estão decididas por Ti, estão decididas, meu Pai, a caminhar de acordo com a Tua palavra. Oro pedindo, dá-nos da Tua palavra, dá-nos mais, meu Pai, da Tua vontade, dá-nos mais, Senhor, da Tua graça, da Tua unção. Nós queremos viver a Tua palavra completa, nós não queremos escolher, meu Pai, no que crer, no que acreditar. Dá-nos a Tua palavra completa e nela acreditaremos, nela confiaremos, nela colocaremos o nosso coração, em nome de Jesus. Com as mãos erguidas, diga: Pai, eu oro pela Tua palavra, eu peço a Ti toda a palavra, entendendo que toda a Tua palavra é proveitosa para me abençoar, para me corrigir e para me proteger. Obrigado, Jesus, por cada palavra que o Senhor tem me dado. Em nome do Senhor, eu lhe agradeço. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor Jesus. Tudo é do Pai. Vamos declarar nas palmas. É do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Só mais uma vez, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Pode aplaudir a vontade do Pai.